Muito bem, meus queridos mancebos, muito bem-vindos ao canal EAD Descomplicado. Eu sou o professor Fernando Emídio e nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre dosimetria. Mas antes de entrar no assunto de vez, deixa eu falar duas coisinhas. Primeiro é que vocês vão perceber que eu não tratei a dosimetria nessas todas as aulas de alguns assuntos, não tratei dentro da dosimetria alguns assuntos específicos, mas justamente porque eu quis falar de uma maneira geral. Porque lá no meu Instagram, alguns dos meus alunos, quando pediram essa aula aqui, eles falaram assim: professor, eu não entendi nada de dosimetria. Então, se não entendeu nada, do partir do pressuposto, não. Então, deixa eu explicar a parte geral para entender a lógica, o mecanismo do que é, como funciona. E, posteriormente, caso necessário, eu posso fazer aulas de coisas específicas, como, por exemplo, eu acabei não falando da situação das qualificadoras, porque se eu for falar de qualificadora, eu tenho que também falar de elementares do crime, tá? Então é um assunto mais específico, mais complexo, tá? Mas, então, isso me leva a falar do segundo ponto, que se você tiver dúvida, se você quiser algum outro assunto, é só falar comigo, pode pedir algum tipo de aula, não tem problema algum. Me segue lá no Instagram, eu vou deixar aí na descrição, mas é Fernando Emidiosan, beleza? E lá a gente pode trocar uma ideia e eu posso fazer outras aulas, outros temas. Fechou? Aproveita, curte, compartilha o vídeo e se inscreva. Fechou? Então vamos embora começar essa bagaça. Seguinte, relembrando então, só para a gente contextualizar o que nós estamos fazendo. Nós estamos falando então da aplicação da pena do direito penal, que é o sistema trifásico adotado lá no artigo 68, criado por um cara muito famoso dentro do direito chamado Nelson Hungria. Então, de forma simplificada, nós passamos lá pelas circunstâncias judiciais, que a gente fixa a pena base, depois fomos com as circunstâncias atenuantes e agravantes, que tem uma pena provisória, e hoje nós chegamos aqui nas causas de aumento e diminuição da pena, beleza? Então vamos. Seguinte, desde já, olha aqui para mim nesse momento, desde já você já tem que estar bem claro na sua cabeça uma diferenciação. Não confunda causas de aumento e diminuição com agravantes e atenuantes. Não são a mesma coisa, inclusive estão em fases diferentes, ok? As agravantes e atenuantes na segunda fase, aumento e diminuição aqui na terceira fase, que o juiz tem que respeitar essa sequência de momentos para ele aplicar a pena, certo? Para fazer a dosimetria. Existem várias formas da gente acabar diferenciando elas aqui, mas uma delas que eu acabei de colocar aí, que é o seguinte: nas causas de aumento e diminuição, o juiz tem que aumentar ou diminuir a pena de acordo com valores fixos que o código estabeleceu. Ou seja, está lá, está na regra, está no artigo. O artigo vai dizer: em caso da situação X ocorrendo a situação Y, o juiz tem que aumentar a pena em 1/3, tem que diminuir em 1/6 e por aí vai. Ou seja, ele vai dizer quanto é que o juiz vai aumentar ou diminuir daquela pena. Essa é a primeira diferenciação, porque lá na segunda fase, ou seja, as agravantes e atenuantes, nós vimos na aula anterior, o juiz não tem esses valores fixos, né? Pelo contrário, fica ao seu arbítrio, ele que vai verificar o caso concreto, quanto é que ele vai diminuir ou aumentar, lembrando que, certo, ele tem que justificar isso e, além disso, ele não pode passar do mínimo e nem do máximo que a lei estabeleceu, ok? Inclusive, essa outra informação que eu acabei de falar aqui, somente nessa terceira fase aqui, com as causas de aumento e diminuição, que o juiz vai poder passar do limite ou do mínimo legal. Só para contextualizar também, às vezes você estiver perdido, quando eu estou falando de máximo e mínimo legal aqui, é o que está previsto lá como pena por um determinado crime. Por exemplo, artigo 125, homicídio, de 6 a 20 anos. Dependendo do caso, então, aqui na terceira fase, a pena da pessoa pode ser maior do que 20 anos? Pode. Beleza? Então, vamos continuar. Então tá, causas de aumento e diminuição, beleza, dentro da terceira fase. Relembrando que está lá no artigo 68, que a pena base será fixada, ok, já vimos aqui na primeira aula. As agravantes e atenuantes já vimos na segunda aula. E agora, por último, estamos vendo justamente as causas de aumento e diminuição. Seguinte, mas da onde que elas vêm, professor? Da onde que o juiz tira isso? Em outras palavras, elas estão espalhadas pelo código tanto na parte geral quanto na parte especial. Ou seja, lá
em determinados artigos, certo? Tanto da parte geral do código, lembrando que a parte geral é anterior ao artigo 120 e do 121 para frente a parte especial. Então, dentro da parte geral, existem alguns artigos que vão dizer, ó juiz, quando acontecer tal coisa, aumenta ou diminui a pena. E na parte especial, determinados crimes vão ter algumas situações específicas daquele crime, que da mesma forma o código vai determinar. Juiz, se aconteceu o crime X, dentro da situação Y aqui, aumenta ou diminui a pena dele. Entendeu mais ou menos? Vamos para um exemplo aqui para a gente demonstrar, para ver como é que isso como é que está disposto. Então, ó, causa geral, por exemplo, lá o artigo 14 vai falar de crime, o consumado tentado. Mas justamente o que a gente quer é o crime tentado, tentativa, né? É o seguinte, ó, lá no parágrafo único, ó, salvo disposição em contrário, eu vou punir a tentativa correspondente, com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Em outras palavras, a pessoa tentou cometer um crime, ele foi lá e tentou matar, tentou roubar, qualquer coisa assim, mas não conseguiu. Aí a pena dele vai ser a mesma do roubo ou do homicídio. Porém, a pena que o juiz vai pegar vai diminuir ela de 1 a 2/3 aqui, porque ele não conseguiu, ele apenas tentou. Beleza? Outro exemplo, quando ele vai falar no artigo 26, da situação dos inimputáveis. Eu não vou ler aqui porque é grande, tá, para não ficar maçante, mas enfim, ele está falando da situação em que eu vou reduzir a pena, naquela situação, aqui ó, reduzida de 1 a 2/3, se a pessoa... De forma bem simplificada, o que ele está querendo dizer aqui, se a pessoa, no momento em que ela cometeu o crime, ela tinha algum tipo de alteração psíquica, né? A mente dela estava perturbada, vamos dizer assim. Enfim, se eu cometeu o crime em situações parecidas, vai diminuir também. Então perceba que a lei está falando, ó, se aconteceu tal situação, seu juiz, você tem que diminuir ou você tem que aumentar a pena e por aí vai. Então vamos agora, mais algum exemplo, de como é que está lá na parte especial do código. Artigo 129, lesão corporal. Lá no artigo 4º, ele vai falar se a pessoa cometeu o crime impelido por violenta emoção ou por uma agressão injusta da pessoa, ou enfim, provocação injusta, que seria agressão injusta, é diferente, porque aí poderia caber até legítima defesa. Mas tá, outro assunto, outra aula. Então, logo em seguida, uma injusta provocação, o juiz pode reduzir de 1/6 a 1/3. Então, mais uma vez, a lei está dizendo, ó, se aconteceu uma lesão corporal aqui, e essa lesão corporal foi porque a pessoa foi injustamente provocada, ou então porque ela estava sob influência emotiva muito forte, enfim, e tal, o juiz pode diminuir a pena dele de 1/6 a 1/3. Ou, o artigo 121, quando ele vai falar lá no parágrafo 4º, no homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de uma inobservância de uma regra técnica, ou seja, a pessoa, no final das contas, é porque dependendo do ofício dela, ela tem que ter determinados cuidados. Tem que ter determinados cuidados. E se justamente o homicídio veio porque ele não seguiu esses cuidados, aí a pena vai ser aumentada. É mais ou menos isso que esse artigo está falando aqui, tá? Esse parágrafo, né? Parágrafo 4º. Então veja que a lei, como nós comentamos agora há pouco, ela estabelece, ó, aconteceu X, aumenta tanto. Aconteceu Y, diminui tanto. Belezinha? Então essa é a lógica geral de como é que funciona, tá bom? Vamos então só resumir aqui, fechar e já vamos para um exemplo, né? Mais uma vez, como na aula anterior, vamos fazer juntos aqui e aplicar a pena para um cara. Beleza? Então tá, chegou o processo na mão do juiz, ouviu as testemunhas, teve audiência, enfim, pegou todas as provas, ele viu que a pessoa, esse cara é culpado. Realmente ele deve ser punido pelo Estado e eu, o juiz, então vou ter que dar uma pena para ele. Vou analisar então as circunstâncias judiciais que estão lá no artigo 59, que é isso aí, ó. Estou me mexendo aqui para vocês verem. Então ele fixa a pena base, primeira fase. Vai para a segunda. Vou verificar se neste caso aqui tem alguma das agravantes ou atenuantes que estão lá no artigo 61, 62 ou 65 e tal. Tem, então a pena dele aumenta um pouco. Ou diminui um pouco, por aí vai. Por último, vamos para a terceira fase, que é a que nós estamos falando aqui, que mais uma vez o juiz vai avaliar se naquele caso existe alguma daquelas características, situações em que a lei estabeleceu aumentar ou diminuir a pena da pessoa. Beleza? A lógica geral, ela até não é tão complexa assim não. Inclusive, vamos ver aqui, ó, um caso, né, como se nós fôssemos juízes, certo? E vamos aplicar a pena aqui para o seu João da Silva. Então tá. Então, pensa lá, você está lá trabalhando, ganhando um mundo velho de dinheiro por mês, e aí o seu João da Silva invadiu e chega o processo na sua mão
contando lá que o seu João da Silva, ele invadiu uma residência com o objetivo de subtrair bens móveis. O João da Silva, na hora que ele foi entrar na casa, ele encontrou o portão aberto, então facilitaram a entrada dele ali, certo? Então, depois, com um pé de cabra, ele acabou arrombando a porta. Ele entrou pelo portão, arrombou a porta da casa e pegou os objetos que ele queria lá. Celular, notebook, dinheiro, joia, enfim. Então, logo depois que ele saiu da casa, ele viu um carro de polícia, certo? Com medo, ele olhou o carro de polícia, jogou os bens tudo para dentro da casa de novo, assim, com medo de ser pego, né? Jogou os objetos para dentro do portão e saiu correndo, fugiu, certo? Então, depois, ele acabou se arrependendo, com medo, foi lá e confessou o crime perante o delegado. Eu vejo que é uma situação meio esdrúxula, mas beleza, só para a gente entender como é que vai funcionar isso aqui no final das contas. Então, chegou esse processo na sua mão lá, então você no final, claro que eu estou simplificando aqui o exemplo, mas é para os fins da gente conseguir fazer uma dosimetria simplificada aqui. Repetindo o que eu já falei nessa aula, nós estamos vendo os aspectos gerais. Então tá. Então avaliando isso aqui, nós temos um furto tentado, qualificado pela destruição da coisa, ou seja, ele conseguiu furtar não, e ele acabou jogando os objetos lá porque viu a polícia e ele acabou destruindo a porta lá da residência também. Beleza? Então temos um furto tentado com a qualificação porque ele destruiu a coisa. Qualificação no caso a pena tem que ser um pouquinho maior. Então tá, vamos lá. Quando nós estamos falando então de furto qualificado, a pena prevista é de 2 a 8 anos. Então, como é que nós vamos estabelecer se é 2 ou se é 8? Primeira fase, nós não temos que avaliar as circunstâncias judiciais. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos inventar aqui mais ou menos, eu inventei mais ou menos na cabeça só para a gente entender. Vamos pensar a respeito da culpabilidade. Todos esses aspectos a gente já viu, né? Então não vou ficar falando deles não. Mas vamos imaginar que o aspecto de culpabilidade não tem nada de relevante, o juiz entendeu que ele não tem tanta gravidade assim, ele não tem antecedentes, não teve nem como saber a respeito da conduta social dele, porque, sei lá, ele não teve testemunha, ninguém falou nada, não teve nenhuma prova nesse sentido. Mas vamos imaginar que o juiz, enquanto pegava o testemunho dele, enquanto ouvia ele falar, percebeu que era uma personalidade, assim, uma pessoa pacata, uma pessoa calma, uma pessoa que, vamos dizer assim, entre aspas, diga assim, não é do crime, sabe? Ela fez aquilo ali porque estava passando por dificuldade, alguma coisa assim. Inclusive, nos leva ao motivo. Às vezes vão dizer que ele alegou que estava com problema, perdeu o emprego, estava com problema, precisava de dinheiro, alguma coisa assim. Certo? E também as circunstâncias do crime, e eu devia ter marcado aqui também o comportamento da vítima, que ele não fez nada de muito grave e além disso o portão estava aberto. Inclusive, essa parte do comportamento da vítima aqui, como eu falei no tal, é um pouquinho discutível. Mas enfim, então perceba que eu tenho 3 circunstâncias aqui, ó, essas 3 que eu marquei aqui, que a gente pode entender que vai beneficiar o cara, certo? O seu João. Portanto, vamos combinar o seguinte, vamos ser bonzinho com ele. Então, como a pena é de 2 a 8 e tudo aqui foi quase tudo foi meio que favorável, vamos então aplicar a pena mínima de 2 anos. Pode ser? Ou se você quiser isso, você pode, não tem problema não. Nós estamos aqui, somos abertos a todo tipo de ideia. Então tá, uma vez que temos a pena base de 2 anos, a gente vai para a segunda fase, que é avaliar o seguinte, as agravantes e atenuantes. Mais uma vez aqui eu não vou ficar falando um por um e tal, não vou explicar, mas eu vou só passar só para a gente ver, porque o juiz ele tem que fazer essa observação. Então vamos lá. Situações que poderiam agravar. O cara é reincidente? Não, então mantém 2 anos. Ele cometeu crime por motivo fútil ou torpe? Não. Facilitar, assegurar a execução, ocultação? Não. A traição, emboscada, que depois você pode pausar o vídeo ou pegar o código, né, gente? Pode pegar o código e ler. Mas usou fogo, veneno? Não. Foi contracendente o furto? Não. O furto contra abuso de autoridade? Não. Abuso de poder? Não. Criança? Não. Maior de 60? Enfim, todos esses aqui, nenhuma delas, certo? Aqui no artigo 62, de forma simplificada, por isso que eu pus assim, ele vai falar do concurso de pessoas, ou seja, o cara ele agiu com outros comparsas? Também não. Ou seja, todas essas situações aqui, ó, que deveriam agravar a pena dele, do seu João, nenhuma delas existiu. Portanto, vamos manter em 2 anos. Mas então vamos ver se existe alguma que pode atenuar? Mais uma vez, eu não vou ficar lendo todas aqui, depois você pode ver e tal, mas o artigo 65 vai falar aquelas situações aqui que diminui. Ele era menor de 21 anos, seu João? Não. Ele tinha desconhecimento da lei? Não. Ele cometeu por relevante valor social, moral? Não, enfim. Mas, nós podemos considerar que houve isso aqui, ó, a linha D. Ele confessou espontaneamente perante o delegado? Sim.
Ou seja, então, aqui no nosso caso, o seu João, que já tem uma pena de 2 anos lá na primeira fase, tem uma atenuante. Beleza? O que nós vamos fazer então? Vamos pegar esses 2 anos e diminuir? Óbvio que não, porque nós já não falamos que é somente na terceira fase que eu posso passar a pena do mínimo legal ou extrapolar o máximo. Em outras palavras, o que eu estou dizendo? Ainda que a pena mínima é 2, certo? Ainda que exista essa circunstância atenuante aqui, eu não posso diminuir para menos de 2 anos. Ou seja, o artigo 66 também vai falar de circunstâncias genéricas, mas ao tal eu explico melhor isso. Mas o que eu quero trazer é, então, dos 2 anos, eu vou ter que mantê-los aqui nesse segundo momento, nessa segunda fase. Porque eu não posso passar do mínimo e nem passar do máximo, certo? Na primeira e segunda fase. Eu só posso passar do mínimo e máximo na terceira fase. Ok? Ou seja, primeira fase, estabelecemos 2 anos, que é o mínimo. Segunda fase, não tinha nada de agravante, encontramos uma atenuante, mas como a gente não pode passar abaixo do mínimo, vamos continuar mantendo os 2 anos. Vamos então para a terceira fase da dosimetria, que são causas de aumento e diminuição. Como, você não já ir lendo muito, mas enfim, como nós já falamos anteriormente, essas circunstâncias de aumento e diminuição estão espalhadas pelo código, depende da situação. Ou seja, vai variar de caso a caso e tem muitas, por isso não dá para a gente ficar vendo todas aqui e colocar todos os artigos, é impossível. Mas aí, só para facilitar, eu já trouxe aquelas que nos interessam para o caso do seu João, que é justamente o que nós já falamos no início, que eu coloquei como exemplo, que é o parágrafo único do artigo 14, que ele vai falar da tentativa de furto, ou seja, uma causa de diminuição para a pena da pessoa. Em outras palavras, aqui, na tentativa a pena é diminuída de 1/3 até 2/3 da pena que a gente estabeleceu aqui na segunda fase, ou seja, 2 anos. Então tá, e você que está estudando direito, que seja para concurso, qualquer coisa, achou que não ia ver mais matemática, toma aqui matemática na sua cara. Então eu vou pegar aquela pena provisória, certo? Da segunda fase, que é 2 anos, ok. E aí eu vou diminuir ela de 2/3, porque é o que o artigo 14 me diz, de 1 a 2/3, mas como eu falei, a gente está bonzinho com ele, vamos aumentar bastante, vamos diminuir em 2/3 a pena desse cara. Você professor, mas é de 1 a 2/3, como é que eu estabeleço isso? Novamente, existem regras, eu posso tratar isso de outro vídeo, mas considerando todo o escopo que a gente viu aqui dessa situação específica, e tudo é favorável para o cara, então vamos simplificar aqui falando que é mais ou menos essa lógica. Então, vamos diminuir a pena dele em 2/3 de 2 anos, ou seja, nós estamos falando então que 2/3 de 2 anos equivale a 1 ano e 4 meses. Ou seja, já fiz as contas para você aí, tá? Facilitei sua vida. Em outras palavras, a pena final do cara é de quanto? 8 meses. Como assim? Então, para finalizar, por que é 8 meses? Não era a pena aqui de 2 anos lá que veio da segunda fase? Sim. Aí eu diminuí 1 ano e 4 meses dessa pena que veio aqui da segunda fase. O que é esse 1 ano e 4 meses? É os 2/3 que o artigo 14 mandou que eu diminuísse em caso de tentativa. Seu João da Silva não tentou furtar? Tentou, certo? Então, beleza. Então, 2 anos. Tirei 1 ano e 4 meses. Ficou 8 meses é a pena final do seu João. 8 meses, é o que ele vai ter que cumprir. Belezinha? Então, mais uma vez, obrigado por estar aqui comigo. Fechou? Curte, compartilha o vídeo, inscreva-se no canal e repito, se você quiser novos assuntos, novos temas, outras aulas, entre em contato comigo, me segue lá no Instagram e abração, irmãozinho!